Vida Longa CBN. Meu convidado do Vida Longa CBN deste sábado é Juarez Gustavo Soares. Juarez, ele é empresário do ramo imobiliário, é professor convidado da Fundação Dom Cabral e é o autor também do livro, tema do Vida Longa CBN deste sábado, Os Dois Everestes, Vida, Morte e o que realmente importa. Bom dia, Juarez. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte CBN. Juarez, a gente já teve algumas oportunidades, né, de conversar aqui no nosso CBN Vitória, falando um pouco dos seus desafios, não só no mercado imobiliário, mas também no Everest. Vamos relembrar aqui para os nossos ouvintes? Perfeitamente. Vamos lá. Relembrando um pouco das suas experiências, gente, o Capixaba Juarez, né, ele tem uma história de aventura, de superação envolvendo montanhas, não é mesmo? Isso, eu tenho, né, por hobby, assim, por uma outra paixão muito grande, as montanhas, e tenho um projeto do montanhismo mundial chamado Sete Cumes, que consiste em subir a montanha mais alta de cada continente. E eu fui um dos 10 brasileiros, na verdade eu fui o 10º brasileiro que teve a oportunidade de completar esse projeto. Nós estivemos mais próximos aí dos ouvintes da CBN em 2019, quando eu estive no Everest, e depois em 2023, quando eu voltei do Denali, no Alasca, concluindo o projeto. É isso. E com todas essas suas histórias, hoje agora você escreve um livro e traz uma reflexão muito importante sobre vida e o fim dela. Exatamente. Eu penso que esses alarmes relacionados, né, à finitude, eles ocorrem de uma forma, acho que eles ocorrem em todas as fases da vida, mas algumas fases, talvez aí já próximo entre os 40 e os 50 anos, esses alarmes relacionados à finitude, relacionados à transitoriedade, eles soam de uma forma mais intensa, em função das experiências que a gente vai tendo, né? E as próprias experiências assim com montanhas, especialmente o Everest, de alguma forma a morte está presente. E essas reflexões sobre a morte, né, elas acabam emergindo não de uma maneira assim lúgubre, né, mas de uma forma talvez até um pouco filosófica, no sentido de que aprender a morrer é aprender a viver, né? Então, quando a gente está falando aqui de finitude, a gente, na verdade, está pagando um tributo muito grande à vida, sabe? E às coisas que realmente importam. Essa percepção de vida e de morte, ela vai se moldando a partir do momento que a gente vai ficando mais velho? Eu acho que de uma forma mais intensa, sim. Entretanto, se a gente for pensar por esse lado, né, da finitude, como uma oportunidade da gente colocar em perspectiva as questões que realmente são importantes na vida, elas talvez seja uma questão atemporal. A gente pode trazer esse elemento, né, de estar pensando sempre nas coisas que realmente são importantes em todas as fases da vida e não somente quando a gente já está aí né, da meia idade para cima, quando é natural que a gente pense sobre isso. Porque no livro você divide um pouco, né, as fases da sua vida, os momentos que você vivia e qual era a sua percepção disso? Isso. O livro, a ideia de escrever o livro, Fernanda, nasceu assim que eu voltei do Everest. Eu fiquei com vontade de escrever, eu gosto de escrever, eu faço os registros das minhas expedições em montanha, todas elas em formato assim de diário de bordo, né? Vamos dizer assim. Então, escrever é uma forma de expressão muito, muito importante e esclarecedora para mim, me traz clareza para eu compreender o que eu estou vivendo. E as montanhas, de certa forma, elas sempre cumpriram esse papel de trazer respostas para aquele momento de vida que eu vivia. Então, por exemplo, eu comecei a escalar com 30 anos.
E a grande questão que me inquietava aos 30 anos estava relacionada às escolhas que eu havia feito até ali, né? Eu comecei a trabalhar muito novo, então as escolhas que eu havia feito. Naturalmente, agora, né, 21 anos depois, que foi o tempo que eu levei para concluir esse projeto, então, quer dizer, em 21 anos é uma vida que acontece, né? As primeiras montanhas, eu tinha um filho, meu segundo filho nem tinha nascido. Profissionalmente, situações e momentos muito diferentes, muito distintos também. Então, eu comecei a escrever, a ideia de escrever veio em 2019, mas pensando em ir por um caminho mais acadêmico, ir por um caminho mais empresarial, assim, voltado para a liderança, mais corporativo, eu acabei não conseguindo escrever. E veio a pandemia em 2020, 2021, eu tive uma experiência muito intensa que foi o falecimento dos meus pais por Covid. E eu tive a oportunidade de viver os 3 meses que eles estiveram internados, cuidando deles. E isso me fez com que eu aprofundasse muito nessa reflexão sobre a finitude, nessa reflexão sobre a morte. O livro, então, a primeira parte dele é um pouco a história que me levou ao primeiro Everest. A segunda parte, o segundo Everest, é uma narrativa bem catártica, assim, desse momento com os meus pais. E a terceira parte, os 2 Everestes, são as reflexões que emergiram do encontro desses 2 mundos, né? Vamos dizer assim. Juarez, porque no primeiro momento, quando você se arrisca, por exemplo, né, num Everest, você, de certa forma, está assumindo esse risco de morte, né? Sim, a morte ela é onipresente ali no Everest, não Aham. apenas nas fendas que a gente tem que atravessar, nas avalanches, não apenas no ar rarefeito, não apenas na zona da morte, acima de 8.000 metros, onde fisiologicamente seu corpo já começou a morrer, não apenas, inclusive, nos cadáveres que a gente vê pelo caminho, mas, quer dizer, a combinação disso tudo te coloca numa situação onde, sim, a morte ela é real e ela é uma possibilidade. Inclusive, tem um fato interessante que quando a gente está, né, na preparação para ir para o Everest, uma quantidade de formulários que a gente tem que preencher, um deles está relacionado ao que você quer que seja feito com o seu corpo. Então, tem lá o formulário onde a gente reconhece que a morte é uma possibilidade e que, se isso acontecer e seu corpo puder ser resgatado, o que você quer que seja feito com ele, né? Deixe no gelo, seja cremado, seja repatriado para o Brasil. Então, isso, puxa vida, a gente sabe que é uma possibilidade, mas marcar aquele X trouxe uma perspectiva de realidade muito mais intenso. Qual foi o seu X? O meu X foi deixar meu corpo no gelo. É mesmo? Foi o que eu escolhi. Eu acho que, já que me foi dada essa oportunidade de escolher, eu entendi que seria algo reconfortante, talvez, sabe? Mas o curioso é que você, essa é uma pergunta que te leva a um estado de ação depois. E aí, antes de eu ir para o Everest, de maneira inconsciente, porque eu só vim a me dar conta disso depois do meu retorno, eu estava fazendo determinadas coisas como se eu tivesse realmente me despedindo. Então, eu liguei para alguns amigos que eu não falava há muito tempo para conversar e até pedir desculpa pela ausência. Tentei também fazer as pazes, vamos dizer assim, com alguns fantasmas que a gente traz, né? E perdoar também algumas pessoas, me perdoar também em algumas situações. Deixei para minha família
60 cartõezinhos, um para cada dia da expedição, são 60 dias de expedição, para que eles abrissem aleatoriamente um cartãozinho por dia, sabe? Para ter um sorriso deles a cada dia. Então, de alguma forma, eu estava me preparando para partir, sem contar nas questões de ordem prática, né? Que eu chamei meu filho mais velho e a minha esposa e deixei toda a questão nossa relacionada aí a finanças também muito bem ajustadas, na própria empresa também, né? Você tem que deixar uma estrutura para que as coisas funcionem na sua ausência por muito tempo. Então, foi um exercício bastante interessante de reflexão, sabe? Sim, e aí a gente dá um salto aí para uma pandemia em que você não teve chances de escolha. Foram tiradas de Exatamente. você as duas vidas mais importantes da sua vida, né? Exatamente. Eu acho que naquele período de pandemia, todos nós perdemos pessoas próximas, né? Seja próxima diretamente, seja próximas a alguém muito próximo, mas a morte bateu de alguma maneira, bateu na porta de todos nós, ou de quase todos nós, né? De alguma maneira, nós tivemos experiências de quase morte, né? Como alguns filósofos falam, de uma maneira jamais imaginada, né? Que poderíamos, como sociedade, experimentar. E de lição que você tira de momentos diferentes da vida e dessa finitude, como é que você aprendeu a sobreviver a isso? Os momentos seguintes, né, a essa partida dos meus pais, eu me debrucei muito sobre leitura, sabe? Eu lia tudo que eu podia sobre morte, sobre finitude, tanto questões mais filosóficas, como livros de ficção. Eu li bastante sobre isso. E isso acabou, eu trato disso na terceira parte do livro, emergindo algumas reflexões que passaram a fazer muito sentido para mim naquele momento e ainda hoje, né? Que é a transitoriedade da vida, que é o silêncio da alma, né? O silêncio como um instrumento de conexão comigo e com as minhas verdades, que são as próprias verdades inconvenientes, ou seja, aquelas emoções mais recônditas que a gente preferiria deixá-las escondidas, especialmente as que se relacionam com medo, com tristeza, com raiva, essas emoções mais negativas. O perdão, que talvez seja o mais sublime ato que nós, como humanos, podemos fazer, sabe? O perdão do outro e também o perdão de si próprio, né? De escolhas erradas, de decisões erradas, de pessoas que magoamos e que isso acaba também nos afetando. E, por fim, a reflexão sobre o verdadeiro cume, né? Sobre o que é o sucesso, o que é uma vida bem-sucedida. Isso aí. O que importa de fato nessa vida, né? Que a gente vive hoje, né? Exatamente, o que importa de fato. E o que importa? O que importa, né? Essa talvez seja a pergunta aí de $1 milhão, como dizem, né? A pergunta que move aí os filósofos todos, né? Mas, de certa forma, eu acho que está relacionado a questões, talvez assim, uma visão da vida menos dualista e mais contemplativa, sabe? Para a gente, talvez, ter essa resposta, e eu acho que é uma resposta, uma busca constante, né? A gente tem que, talvez, enxergar a vida não de uma forma muito direta, de certo ou errado, de bonito ou feio, mas uma visão mais contemplativa, né? Com menos julgamento, com menos certezas, com mais, talvez, né? Com mais paciência do que com respostas imediatas. E penso que elas estão relacionadas também a medir coisas e pessoas que não seja pela ótica única do resultado, da produtividade, né, do desempenho, vamos dizer assim, mas medir as pessoas um pouco pela essência também, né? Então, eu acho que
não é a resposta, mas são pistas para a gente buscar essa resposta que é muito individual, né, de cada um. Muito bom. Juarez, conta para os nossos ouvintes o lançamento do livro Os Dois Everestes. O livro ele vai ser lançado aqui em Vitória. Hoje, dia 13, a gente vai fazer um lançamento aqui na Enseada do Suá, no estande do Reserva Vitória, de 10 horas, né, a partir de agora, até 1 da tarde. E vou tirar um tempinho ali também para falar um pouquinho sobre esse processo de escrever, como foi, fazer algumas relações também entre literatura e montanhas, enfim. A gente ter aí uma conversa. O livro ele já se encontra à venda também em plataformas digitais, como Amazon, e também em livrarias. Sucesso para você, viu, Juarez? Sempre uma honra poder contar contigo e conversar sobre seus ensinamentos. É sempre uma ótima conversa. Muito obrigado pela oportunidade. Juarez Gustavo Soares é um dos nossos convidados do CBN Vitória deste sábado, nosso convidado do Vida Longa. E a gente fala sobre exatamente isso, né? Os desafios da vida, os 2 Everestes, a vida, a morte e o que realmente importa.